Opa, tudo bem? Que o Hideo Kojima acabou se tornando uma pessoa muito elogiada, respeitada dentro do mundo dos jogos, isso é verdade. Afinal, ele é conhecido por ser o criador de Death Stranding, trazer de volta a franquia Silent Hill à vida com PT e, obviamente, Metal Gear. E agora com o lançamento de Metal Gear Delta, eu gostaria de falar de um Metal Gear que, ao meu ver, ele é muito importante para a história, só que ele é um spin-off. Metal Gear Peace Walker. Pra você que não conhece a franquia Metal Gear, ela é um pouco confusa, afinal a ordem de lançamento dos jogos não é linear com a ordem da história. E já não bastando tudo isso, a história ainda fala sobre guerras, inteligência artificial, política e fake news. E tem mais uma coisa, em cada jogo você joga com um protagonista diferente. No Metal Gear 1 a gente acompanha o Solid Snake, no Metal Gear 2 a gente também tem o Solid Snake, mas o jogo tem mais foco no Raiden, sei lá. No Metal Gear 3 a gente joga com Naked Snake, que seria entre aspas o pai do Solid Snake, e que no final acaba ganhando o título de Big Boss. Guarda essa informação. Aí quando chegamos no Metal Gear Solid 4 a gente volta a jogar com Solid Snake, só que mais velho. Aí no Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain a gente volta a jogar com o Big Boss, e que na verdade no final do jogo acaba revelando que aquele não é o Big Boss, mas sim um médico que trabalhava na equipe dele que acabou passando por diversas cirurgias para se parecer com o mesmo, e que acabou ganhando o título de Fantasma do Big Boss, ou Venom Snake. My friend, from here on out, you're Big Boss. E olha, eu sei que tudo que eu acabei de falar tá um pouco confuso porque cada jogo se passa em um momento diferente da história. Às vezes no passado, outras no futuro. Então a ordem certa de jogar Metal Gear seria 3, 5, 1, 2 e o 4. Mas mesmo se você jogar todos os jogos na ordem, você ainda vai sentir que tem alguma coisa faltando. E realmente tem, pois eu só falei de 5 jogos, mas na realidade a franquia é feita por 11 deles. E é nesse ponto onde Peace Walker entra. Ele não é o primeiro nem o segundo da cronologia, mas sim o terceiro. E se não fosse tratado como spin-off, muita coisa faria mais sentido. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. O jogo se passa 10 anos depois de Metal Gear Solid 3, no período da Guerra Fria, um período onde Estados Unidos e a União Soviética disputavam pela influência do mundo. Aqui a gente acompanha Big Boss, que eu vou chamar de Snake para ficar mais fácil de lembrar, onde ele está montando a sua organização militar privada, a Military Sons of Frontiers, junto de Kaz Miller. Para contextualizar, esse tipo de organização realmente existe na vida real, só que diferente de um exército nacional, eles funcionam como mercenários. O jogo começa com o Snake chegando numa praia metendo a porrada em um monte de soldados que tinha ali, esse sendo o tutorial do jogo. Logo depois, Kaz aparece apresentando o professor Galvez e a sua aluna Paz Ortega. O professor pede ajuda para Snake para investigar as forças militares americanas que estavam em Costa Rica, só que Snake acaba se recusando, falando que não queria se envolver com os Estados Unidos. Como forma de convencer Snake, o professor acaba mostrando uma gravação da antiga mentora de Snake, The Boss, essa que foi morta pelo próprio no final de Metal Gear Solid 3, e foi por conta disso que Snake acabou ganhando o título de Big Boss. Porém ele se recusa a aceitar esse título e prefere ser chamado só de Snake. Voltando pro professor, ele também oferece uma base no meio do oceano que seria perfeita para expandir a organização, e que no futuro se chamaria Mother Base. Sem ter muito para onde correr, Snake acaba aceitando a missão. Então acabamos conhecendo outros personagens que ajudam Snake a cumprir sua missão, como Amanda, a líder dos rebeldes, e seu irmão Chico, entre outros personagens. E principalmente vemos como Snake se mostra ser um bom líder. Também descobrimos que a CIA estava usando Costa Rica para guardar mísseis nucleares e que ela havia criado uma IA usando a personalidade da The Boss, resultando em um Metal Gear chamado Peace Walker. E isso acaba sendo meio cômico, pois a tradução seria Caminhante da Paz. Porém, se a gente for ver, a principal coisa que o Metal Gear faz é lançar mísseis nucleares. No final, o professor acaba se revelando ser um agente da KGB que quase mata Snake. Porém, ele acaba sendo salvo pelos seus aliados. Só que no meio disso tudo, o Peace Walker é ativado. Então Snake acaba ficando encarregado de ter que destruir o robô gigante. Ele até tenta pedir ajuda para os Estados Unidos, só que não dá muito certo, pois o cara que o Snake tava falando tava achando que tudo que ele tava dizendo era mentira. No meio disso tudo, a Yada Boss começa a se movimentar para o fundo do mar, impedindo com que a terceira guerra começasse e que o Peace Walker fosse destruído. E sabe de uma coisa que realmente chama minha atenção nesse jogo todo? É a parte emocional do Snake. Esse jogo na realidade é uma grande terapia mal resolvida dele. Ele carrega o peso de ter matado a The Boss no final do terceiro jogo, e aqui essa culpa volta com tudo. Já que a CIA recriou a voz e a personalidade dela numa inteligência artificial, cada vez que ele escuta aquilo é como se ele estivesse lembrado que ele matou a sua própria mentora e de uma certa forma a sua figura materna, e ele não consegue superar isso. E existem 3 cenas nesse jogo que podem descrever muito bem o que eu tô querendo dizer. A primeira é quando o Snake começa a conversar com a inteligência artificial, se perguntando se realmente a Boss estava lá dentro, se ela ainda estava viva. A segunda é quando o cavalo que o Snake estava acaba se ferindo e ele precisa matar ele.
sendo paralelo da vez que ele matou a sua mentora. E a terceira é quando a Yada Boss decide se sacrificar se jogando no fundo do mar. Pois o Snake só fica ali parado, olhando. E mesmo ele sendo um soldado altamente treinado, ele não demonstra ser um ser humano. Agora, lembra da Paz Ortega? No começo ela demonstra ser aquela estudante que acredita na paz mundial e tal. Só que a gente acaba descobrindo que as coisas não são bem assim. Um tempo depois, Snake acaba pedindo para que construíssem um Metal Gear na Mother Base, tendo em vista que eles estavam com um grande alvo em cima deles. Então Paz acaba traindo e rouba o Metal Gear para ela, revelando que ela estava trabalhando para uma outra organização, a Cypher. E essa quebra de expectativa é muito boa, porque Paz acaba funcionando como uma espécie de espelho do próprio Snake. Os dois escondem lados sombrios atrás de uma fachada de inocência ou heroísmo, e o mais louco é ver que o Snake vive essa dualidade o tempo todo. De um lado ele é visto como um líder, alguém que inspira os soldados da organização, mas por outro lado, quando a gente olha bem para esse mesmo Snake, ele não é um herói, ele está montando um exército, sem nação, sem bandeira. E no final ele acaba aceitando o título de Big Boss. Mas não é uma cena de vitória, muito pelo contrário, é quase triste. Ele entende que nunca vai ser o herói que Boss queria que ele fosse. Em vez disso, ele aceita trilhar o próprio caminho, mesmo que isso signifique se tornar um vilão na história de outras pessoas. E é nesse ponto onde o Snake morre e o Big Boss nasce. Then, Yeah, that's right. From now on, call me Big Boss. E olha, vocês viram que eu fiz aqui um pequeno resumo da história, porque se eu fosse falar da história inteira do jogo, o vídeo ia ficar muito grande. Mas tem um ponto que eu preciso elogiar bastante, as cutscenes. Ao invés de elas serem em 3D, como na maioria dos jogos, aqui elas são feitas todas em 2D. E o interessante é que elas são feitas como se você realmente estivesse acompanhando uma história em quadrinhos. E em alguns momentos tem como você dar zoom na cena, e dá pra ver que no cenário é dividido em camadas. E aqui também estão presentes os Quick Time Events. E pra animar tudo isso, eles utilizaram a animação cutout, onde eles dividiram o cenário e os personagens em peças para ter que animar cada coisinha separadamente. Agora, sobre a gameplay, ela não é tão diferente assim dos outros Metal Gears. Aqui você vai notar que ela não muda nada. Cada fase funciona da seguinte maneira: você precisa sair de um ponto A ao ponto B. Isso passando por várias áreas cheias de inimigos. E obviamente, como um bom jogo de stealth, você acaba sendo recompensado por passar sem alertar ou matar nenhum deles, pois a principal mecânica do jogo é a extração e o desenvolvimento da sua base. Durante as fases você pode conseguir atordoar os inimigos, onde você pode colocar um balão neles que vai ser levado diretamente para a base, onde você precisa administrar ela, podendo criar armas, remédios, cuidando dos feridos, entre outras coisas. Inclusive, uma curiosidade, dá para você recrutar o próprio Hideo Kojima, e todo esse sistema define como você vai progredir no jogo e passar das boss fights. Todas são contra veículos, sendo caminhão, tanque, helicóptero e 5 Metal Gears. Porém, nem tudo são flores nesse jogo. As lutas são até que bem fáceis, porém eu achei elas muito arrastadas. Também existe um problema que eu enfrentei durante toda a gameplay, que foi a sua câmera. Peace Walker foi lançado para PSP, e diferente de outros consoles portáteis que temos hoje em dia, na época ele não possuía analógico para mexer a câmera, fazendo com que para olhar para qualquer direção precise utilizar os botões da direita do console. E mesmo que você jogue no emulador, como foi meu caso, as coisas parecem que pioram mais ainda. E isso também acaba atrapalhando bastante na hora das boss fights. Por sorte, para eles resolverem esse problema, eles decidiram colocar um sistema de mira automática, que acaba te dando até que uma certa ajuda durante todo o jogo. O jogo também possui modo multiplayer, só que eu não consegui jogar. Muita gente trata o jogo como se fosse um jogo menor, mas na realidade ele é praticamente o esqueleto de tudo que viria no Metal Gear 5 e no resto da franquia, tanto na parte de história quanto na parte de gameplay. E é por causa de tudo isso que eu expliquei que Peace Walker não deveria ser um spin-off. Opa, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com um amigo que gosta de Metal Gear e 1000 perdões pelo canal ter ficado sem vídeo durante todo esse tempo.